Esse vídeo é a resolução da atividade de fixação 4 da nossa apostila de imunobásica com o tema Imunodeficiências da resposta imune inata. De forma mais específica, são duas imunodeficiências da resposta imune inata: a doença granulomatosa crônica e a deficiência de adesão leucocitária. A doença granulomatosa crônica ela é caracterizada por uma falha no sistema da fagócito-oxidase, da qual o fagócito não consegue produzir os reativos intermediários de oxigênio para induzir a morte daquele microorganismo que foi fagocitado. O que é esse sistema? O sistema da fagócito-oxidase ele é constituído por várias proteínas que estão localizadas na membrana do fagócito e dispersas pelo citosol. Então, enquanto esse fagócito está em repouso, essas proteínas estão dispersas. À medida que esse fagócito ele é ativado e usa fagocitose, essas proteínas, então, elas ficam intimamente ligadas e o sistema da fagocito-oxidase é ativado. Esse sistema utiliza como cofator a NADPH como doador de elétrons. E, portanto, o oxigênio molecular ele é capturado, ele é reduzido em um ânion superóxido, que é extremamente reativo, extremamente tóxico. Essa produção ocorre dentro do fagossomo. E então, no sentido de produzir um reativo um pouco menos tóxico, esse ânion superóxido ele é desmutado em água oxigenada pela superóxido desmutase. A água oxigenada também é reativa, também é tóxica, porém numa potência menor que um ânion superóxido. A partir daí, a água oxigenada ela pode se incorporar a outros elementos formando outros reativos, como por exemplo ao cloro, formando o ácido hipocloroso por meio da mieloperoxidase. Há outras vias de produção de outros elementos reativos, como a incorporação com ferro e outros elementos, induzindo então a produção de vários reativos intermediários derivados do oxigênio molecular. E há outros mecanismos de produção de reativos tóxicos, como, por exemplo, a produção de NO, dióxido nítrico, que é um gás, por meio da ativação da óxido nítrico sintase induzida. Então, esse é o mecanismo de geração de reativos intermediários, principalmente a partir do oxigênio, na tentativa de eliminação daquele microorganismo que foi fagocitado. Então, esses reativos, eles são extremamente microbicidas, diminuem o pH do fagossomo, induzindo uma acidose na tentativa de eliminação dos microorganismos e promove, então, a ativação de outras vias pelo aumento de cálcio intracelular que é necessário para a ativação das células. Bom, o que acontece na doença granulomatosa crônica é que alguma dessas proteínas que formam o complexo NADPH oxidase, da fagocito-oxidase, ela pode então ser mutada. E a mutação ela ocorre em algumas dessas proteínas e a depender da mutação, nós podemos ter o desenvolvimento de uma doença mais grave ou mais leve. Mas o resultado dessas mutações leva então a baixa produção ou nenhuma produção dos reativos intermediários de oxigênio, permitindo então que esse microorganismo fique íntegro dentro dos fagossomos, ele não é eliminado. A outra doença, imunodeficiência, nesse estudo, é por um mecanismo não oxidativo, é por uma deficiência de recrutamento celular. É chamada de doença de adesão leucocitária. Nós podemos perceber nessa figura que os leucócitos se movimentam pelo endotélio por meio da ligação com moléculas de adesão. As primeiras moléculas que induzem o rolamento das células por se ligarem no estado de baixa afinidade são as selectinas. Então, o nosso endotélio contém grupos de moléculas de adesão chamadas selectinas e os leucócitos possuem ligantes para essas selectinas. Portanto, os ligantes se ligam às selectinas localizadas no endotélio e, como é de baixa afinidade e há um fluxo sanguíneo nesse local, as células começam a rolar pelo endotélio.
À medida que se aproxima de um local de infecção, nós temos um aumento da produção de substâncias inflamatórias, o que induz a mudança da expressão de moléculas de adesão, principalmente a mudança para a integrina. E a integrina é uma molécula de adesão que se liga aos leucócitos com muito maior afinidade. Portanto, os leucócitos têm integrina, o endotélio também tem o ligante de integrina, e essas moléculas de adesão, elas podem se ligar e fazer com que esse leucócito se ligue muito mais fortemente, mesmo que tenha um fluxo sanguíneo nesse local. A ligação é tão forte que pode mudar a morfologia da célula, deixando-a mais espairada. Então, enquanto as selectinas induzem rolamento por meio das células endoteliais, as integrinas se ligam com maior afinidade, deixando essa célula ligada nesse local. E como há vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular durante uma inflamação, as células endoteliais sofrem uma constrição, a produção de um buraco, um gap local, e essa célula, então, ela é permitida fazer diapedese. Ela sai do sangue e vai para o tecido. O que acontece nos casos de doenças de adesão leucocitária, de deficiência de adesão leucocitária? O indivíduo ele pode ter uma deficiência no ligante de selectina, não permitindo o rolamento da célula, ou pode ter uma ausência ou uma defeituosa expressão da integrina, não permitindo com que as células fiquem ligadas mais fortemente ao endotélio. Então, nesse slide é mostrado justamente como se faz o rolamento e a ligação das células, dos leucócitos, ao endotélio. Então, nós temos selectinas expressas constitutivamente no endotélio e os ligantes para essas selectinas. Óbvio que à medida que eu tenho uma inflamação, há um aumento da expressão dessas moléculas de adesão. Assim como há integrinas expressas pelo endotélio, pelos leucócitos, e quando eu tenho uma inflamação ou uma infecção, há um aumento da expressão dessas moléculas. Quanto mais próximo é o local de inflamação, mais substâncias inflamatórias são produzidas e há muito mais expressão de integrinas que selectinas para permitir a diapedese pelas células. Portanto, as selectinas induzem a ligação de baixa afinidade aos leucócitos, portanto, permite o rolamento dessas células, e as integrinas se ligam com muito mais afinidade, e elas são ativadas, deixando com que a célula fique firmemente aderida ao endotélio. Bom, o que pode acontecer nas deficiências de adesão leucocitárias podem ser: primeira coisa, pode ser um defeito na expressão do ligante de selectina no leucócito. Então, se há ausência, um defeito no ligante de selectina, não há como a célula endotelial, o leucócito, se ligar à célula endotelial e fazer o rolamento da célula. Então, isso pode afetar o rolamento. Como os ligantes de selectinas são normalmente carboidratos e os nossas hemácias também possuem os aglutinogênios, que mostram qual tipo de hemácia é, qual tipo sanguíneo é, a ausência dos aglutinogênios nas hemácias podem levar a uma tipagem sanguínea de forma errada, como o falso O. Esse tipo de deficiência leucocitária é chamada de LAD2. Outro tipo de defeito que pode acontecer é na ativação de uma integrina no leucócito. Então, se há um defeito na ativação da integrina via receptor associado à proteína G, não há como ela se ligar firmemente ao endotélio. E como as plaquetas também possuem integrina e o defeito também vai ocorrer, o defeito na ativação vai ocorrer também na plaqueta, a gente pode perceber nesse paciente um defeito, um prejuízo na hemostasia primária, no defeito ou no prejuízo de formação do tampão plaquetário. Esse tipo de deficiência ela é caracterizada como LAD3, então a deficiência na ativação da integrina, não permitindo, sim, uma adesão firme às células endoteliais.
E por último, a gente pode ter uma ausência ou uma diminuição da expressão das integrinas pelos leucócitos. É caracterizada a LAD1 e que tem maior prevalência entre todas as LADs. E isso pode afetar, então, a adesão firme ao endotélio, impedindo, portanto, a sua transmigração, a sua diapedese do sangue para o tecido. Essa é a maior prevalência entre todas as LADs. E aqui nós temos um caso clínico bem simples, só para a gente caracterizar as duas doenças, a doença granulomatosa crônica e a doença ou a deficiência de adesão leucocitária. Então, nós temos uma criança de 2 anos de idade, normalmente essas imunodeficiências, elas são ligadas à infância ou à pré-puberdade. Essa criança do sexo feminino, muitas vezes, esse tipo de imunodeficiência pode ser ligada à herança do cromossomo X, mas também ela pode ser autossômica recessiva, muito mais prevalente herança ligada ao cromossomo X. Então, essa criança foi encaminhada para o Departamento de Imunodeficiências do Hospital das Clínicas da cidade, após ser atendida e tratada várias vezes por infecções recorrentes de etiologias variadas desde as primeiras semanas de vida. Otite média aguda, infecções cutâneas de pele, pneumonias bacterianas recorrentes. Então, as imunodeficiências congênitas, as imunodeficiências primárias, têm uma característica de que o paciente tem uma história de infecções recorrentes, principalmente pneumonias bacterianas, pneumonias fúngicas, infecções de garganta recorrente, infecções de ouvido, as otites, infecções cutâneas, por um período muito mais prolongado ou por mais vezes do que uma criança saudável. É normal as crianças, quando elas estão se expondo ao meio ambiente, ficarem realmente doentes, mas essas apresentam por muito mais vezes esse tipo de sintomatologia. Na última infecção de pele, a análise do histopatológico de biópsia de pele mostrou inúmeras células polimórfio-nucleares e mononucleares contendo vários vacúolos endocíticos, sugestivos de cocos, gram-positivos e raras leveduras. Então, quando se fez a biópsia, mostrou que há sim um infiltrado de células inflamatórias no tecido, que a gente já pode prever, né, que não há aqui uma deficiência de recrutamento celular, porque há um infiltrado celular que foi laudado pela análise de histopatológico. O histórico de análise celular do sangue periférico mostrou leucocitose acentuada com predomínio de neutrófilos. Então, como a gente tem aqui duas doenças a serem estudadas, a doença granulomatosa crônica e a LAD, a deficiência de adesão leucocitária, a gente já poderia descartar a LAD por conta do recrutamento celular e nós poderíamos, então, supor que poderia ser uma doença granulomatosa crônica, porque não há morte do micro-organismo que a gente vê aqui pelo laudo do histopatológico. Então, caracterize o hemograma, de forma mais específica, o leucograma. Então, nós temos uma leucocitose com predomínio de neutrófilos, ou seja, uma leucocitose com neutrofilia. Isso acontece mesmo porque nós não temos problema da medula óssea. A medula óssea, então, ela é requerida para produzir células de defesa frente a uma determinada agressão, uma infecção, e há, então, um aumento dessa população celular no sangue. Houve recrutamento celular do sangue para o tecido? Sim, houve. Não é um problema de recrutamento celular. Parece mais um problema de prejuízo da morte do micro-organismo quando ele é fagocitado. Caracterize o sítio inflamatório local. Bom, esse sítio inflamatório, eu tenho sim um sítio inflamatório, eu tenho um infiltrado de células inflamatórias e ele é constituído por células polimórfio-nuclear, ou seja, são os neutrófilos, e os mononucleares, que me caracteriza aqui como macrófagos, porque eles contêm vacúolos endocíticos no seu interior, portanto, eles fazem fagocitose e podem ser, então, os macrófagos. Isso me mostra até um perfil inflamatório agudo, e que, claro, que depois pode evoluir para crônico, mas inicialmente eu estou vendo aqui o infiltrado inflamatório rico em polimórfio nuclear e macrófagos. Então, não é problema no recrutamento celular. Como seria o teste funcional quanto à fagocitose?
Essas células não têm problema na fagocitose, ela funcionaria. Vou colocar aqui que ela funciona. Essas células, os fagócitos, uma vez estimulada a fagocitose, realizam fagocitose. O problema não é na fagocitose em si, o problema é na produção de reativos intermediários de oxigênio que não induz a morte dos micro-organismos. Como seria o teste funcional quanto à morte microbiana? Esse sim não funciona, pelo menos pela via do sistema imuninato, via fagocitoxidase, não, porque eles não conseguem produzir os reativos intermediários de oxigênio por haver uma mutação nesse complexo NAD-PH oxidase. Isso gira a imunodeficiência, essa a gente sugere como doença granulomatosa crônica. Outro caso é bem similar, só para a gente caracterizar a outra imunodeficiência. Nós temos uma criança de 2 anos de idade, do sexo feminino, então ela foi encaminhada para o departamento de imunodeficiência, é a mesma coisa. A queixa de infecções recorrentes de etiologias variadas, desde as primeiras semanas de vida. A primeira infecção relatada foi no coto umbilical e após isso a criança vem tendo por inúmeras vezes infecções de pele, otites, de repetição e pneumonias bacterianas recorrentes. A análise do histopatológico de biópsia de pele não foi conclusiva, visto a ausência de células inflamatórias locais e a presença de inúmeros micro-organismos colonizando localmente o tecido. O hemograma permaneceu com leucocitose acentuada e predomínio de neutrófilos. Então, nesse caso, não tem infiltrado inflamatório, então a gente pode sugerir uma deficiência de adesão leucocitária. Caracterize o hemograma, leucograma, a mesma coisa, uma leucocitose com predomínio de neutrófilos, uma neutrofilia. Já que eu tenho infecções, eu tenho aí então uma demanda para a medula óssea produzir células de defesa. Houve recrutamento celular do sangue para o tecido? Não. A gente viu que deveria ter um infiltrado inflamatório dentro, né, daquele tecido onde está ocorrendo a infecção, mas não é isso que o laudo do histopatológico nos trouxe. Caracteriza o sítio inflamatório local. Eu não tenho sítio inflamatório, eu não tenho recrutamento celular. Então, não existe. São células residentes nesse tecido. Apesar de ter micro-organismos colonizando localmente o tecido, mas as células que estão lá são as células residentes. Como seria o teste funcional quanto à fagocitose? Bom, funciona. O problema não é na fagocitose. O problema é no recrutamento celular, em alguma deficiência de alguma molécula de adesão. Como seria o teste funcional quanto à morte microbiana? Também funciona. Se eu pegar essas células e estimular a fagocitose em meios de cultura e estimular a atividade da fagocitoxidase, funciona sim. Elas produzem os reativos intermediários de oxigênio. O problema não é na morte microbiana, o problema é no recrutamento celular. Isso gira a imunodeficiência, ela é a LAD, aqui a gente não consegue fazer uma caracterização de qual LAD que é, mas a gente sabe que há uma deficiência de adesão leucocitária. A gente não sabe em qual molécula de adesão, né, há a mutação e há a deficiência. E chamando atenção para uma característica diferente nesse caso, que é a falha, né, na cicatrização do coto umbilical ou primeiras infecções no coto umbilical. Como não há recrutamento celular normal nessa criança, a cicatrização do coto umbilical ela é muito retardada, porque a gente precisa das células de defesa dos nossos leucócitos para realizar regeneração, cicatrização, reparo tecidual para formar o pico dessa criança. Então, nesse caso, nós sugerimos deficiência de adesão leucocitária.